Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que sua face possa resplandecer em cada um de vocês, dando o devido entendimento e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 1º de abril, a lição 1 desse novo trimestre, ela tem como título Lúcifer engana, Cristo prevalece. E a lição de hoje está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 4. E aqui que nós podemos ver aqui é que aqui é revelada a habilidade, né, de Satanás, dele poder enganar as pessoas. E vejam, né, que mostra que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos dos céus, né? Uma grande parte, né? E com mentiras mencionando que Deus é um Deus autoritário, um Deus realmente com leis rígidas, né? E a inveja e o orgulho tomou conta dele, ele acabou sendo esse ser aí que tem nos dias de hoje levado à mentira, ao engano. E o apóstolo Paulo, ele define bem Satanás, que está lá em 2 Coríntios capítulo 11, 14, que ele diz, não é de admirar porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E é daí essa palavra anjo de luz que veio o nome Lúcifer, do latim, né, que anjo de luz quer dizer Lúcifer, aquele que tem luz. E assim, através desse poder que ele possui, a inteligência que ele possui, ele conhece bem as Sagradas Escrituras. Afinal, esteve no céu, conhece Jesus, conhece o Criador do Universo, conhece o Espírito Santo. E ele é astuto, né? Tem habilidade para enganar e iludir através da sua sagacidade, né? E já aqui em Apocalipse 12, 4, mostra que Lúcifer, com tudo isso, ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos do céu, seres celestiais que também conhecem a verdade, provocando assim uma grande peleja, né, uma grande rebelião lá no céu, com grandes assim acusações para cima, né, do Criador do Universo, onde todo o céu que ficou assim comovido, né? E o inimigo apontava não concordar com a lei de Deus e por inveja de Cristo ele fez essa rebelião. E o que nós observamos aqui em Apocalipse 22, 17 é que nessa rebelião no céu é que Deus, por amor, respeita o livre-arbítrio, né? Tanto é que Deus respeitou a decisão de Lúcifer. E assim mostra que ele tinha realmente escolhas no céu, assim como os demais anjos sempre tiveram. E isto chama-se amor, um Deus democrático, né? E assim como ele dá a todos esta opção de escolha, né? E o incrível é que hoje muitos estão assim em doutrinas falsas, né? Onde há interferência visível, né, de Satanás, e as pessoas conseguem ainda achar que aquilo ali é uma verdade, né? Porque ele mistura verdade com mentira, ele engana as pessoas. E é justamente através da lei de Deus, né, a mesma que Lúcifer achava rigorosa lá no céu. E é a mesma lei que hoje coloca em dúvidas sobre a validade dela. E o conflito que ocorreu no céu, ele não se restringiu apenas a uma luta assim, de ideias, né, ou de posições. Apocalipse 12, versículos 7 a 9, afirma que houve uma peleja entre os seres celestiais. Quer dizer que houve uma luta física. E que Lúcifer foi expulso do céu, não se achando mais lugar para ele lá. E nem para aqueles anjos que o acompanharam. E essas expressões, elas deixam bastante evidentes que houve um confronto físico lá no céu,
que resultou em uma expulsão das hostes rebeldes, e não apenas uma expulsão ideológica no céu. E todo o céu ficou assim comovido com tudo isso. E quando surgiu esta rebelião, esta guerra no céu, essa batalha, os anjos tiveram de decidir qual lado a eles seguirem, Jesus ou Lúcifer. A natureza desta guerra partiu de Lúcifer, né, com fortes acusações ao governo de Deus, em especial na pessoa de Cristo, onde Cristo, o Pai, Filho e Espírito Santo, somente eles estão propensos, só eles têm poderes para criar o universo. E com isto, como Lúcifer iria ficar de fora, ele aprontou toda essa rebelião, que foi uma estratégia de Satanás a persuadir os anjos celestiais. E Lúcifer havia, a princípio, dirigido as suas tentações, né, de tal maneira que ele próprio não parecia achar-se comprometido. Os anjos que ele não pôde trazer completamente para seu lado, ele fez ameaças, acusou-os de indiferença aos interesses dos seres celestiais. E da mesma obra que Lúcifer próprio estava fazendo, acusou esses anjos fiéis. E tudo consistia assim, através de astúcia, de inteligência, né? E perturbar, né, com argumentos sutis referente aos propósitos de Deus. Tudo que era simples, né, que envolvia em mistério, e por meio de artificiosa ação, perversão, ele lançava e envolvia a dúvida sobre as mais claras declarações de Deus, sobre os propósitos de Deus, colocava em dúvida. E assim Satanás convenceu um terço dos anjos. E todos os anjos foram dispostos assim, em ordem por companhias, né? E cada divisão com mais categorizada hierarquia, e o anjo na sua frente, né? E Satanás estava guerreando contra a lei de Deus, né? Por causa da ambição de exaltar-se a si mesmo, onde ele queria uma adoração para ele, e por não desejar submeter-se à autoridade do Filho de Deus. O grande comandante celestial, Jesus, é ele que era realmente a ameaça de Lúcifer. E todo o exército celestial foi convocado para comparecer diante de Deus Pai, a fim de cada um ficasse decidido de que lado que eles estariam. E Satanás ousadamente fez saber sua insatisfação por ter Cristo sido preferido para a criação do universo e não ele. Deus informou a Lúcifer que apenas o seu filho Jesus, ele revelaria seus propósitos secretos. E isso gerou uma ira dentro do coração de Lúcifer. E nesse relato de Apocalipse 12:4, os anjos leais escolheram obedecer os estatutos e mandamentos de Deus, ao passo que um terço dos anjos, outros seres celestiais, também se rebelaram e resolveram ouvir a voz de Lúcifer e afrontar e desobedecer ao Criador e perder o céu. E hoje, ao se aproximar o fim dos tempos, né, na grande volta de Jesus, nesse momento crítico, histórico, né, que passa o mundo, somos chamados a escolher o lado que nós deveremos estar, a favor ou contra Cristo, aceitando doutrinas falsas direcionadas por Satanás, ou a doutrina verdadeira que tem observar os estatutos e mandamentos de Deus. Devemos ser bem claros ao declararmos de que lado nós vamos seguir, Cristo ou Satanás. O princípio de Satanás hoje é para levar pessoas ao engano. São sutis alterações das Sagradas Escrituras, principalmente nas alterações na observância dos mandamentos de Deus, né? Principalmente o quarto mandamento. Mas há um princípio fundamental das Escrituras que fala em Apocalipse 22, versículos 18 até 19, onde ser algum tem autoridade para
acrescentar ou retirar palavra alguma das Sagradas Escrituras da Bíblia. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos da Bíblia e tirará da sua parte na árvore da vida. Não estará na nova cidade de Jerusalém do céu, ou seja, não se salvarão. Isso não sou eu que estou falando, a Sagrada Escritura está falando. E Jesus, quando ele esteve entre nós, ele mencionou aos seus discípulos, né, em seu Sermão da Montanha, e ele disse lá: porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio, né, jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 18. Palavras de Jesus. E hoje o que nós temos e vemos, né, é que a besta espiritual que se encontra aí no mundo está querendo reescrever a Bíblia, atualizar como ele acha melhor. E ele diz aos quatro ventos isso. E outros dizem que, outras pessoas, no caso, e doutrinas, dizem que os mandamentos acabaram, basta só o amor. Mas Jesus é bem claro em João 14,15, onde ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, Cristo diz que não penseis para vir abolir as leis e os profetas, que ele fala em Mateus 5, 17, 19, ou seja, Jesus não veio para mudar mandamento algum por amor. Por amor que você vai obedecer os mandamentos. E completa, Jesus ainda fala: eu vim para que seja cumprido. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 até 19. Quando Deus criou a humanidade, ele incorporou profundamente em nosso cérebro, né, a capacidade de nós raciocinarmos. Ele nos deu inteligência para nós fazermos escolhas, decidir e ter o livre-arbítrio, né? Porque todo ser humano ele tem a essência, a capacidade de escolher, decidir por escolhas morais. E assim nós não somos bonecos, nós não somos fantoches, nós não somos robôs. Fomos todos criados à imagem e semelhança de Deus, com sabedoria e inteligência, diferente dos animais, quando a capacidade de escolher e seguir princípios divinos eternos. Nós realmente temos que seguir esses propósitos de Deus. E agora que se aproxima a grande volta de Jesus, temos que escolher essa alternativa: perdição ou salvação, respondendo ao amor de Cristo, né, obedecendo totalmente os mandamentos na integridade, ou seja, a lei divina, que ela é imutável, escolhendo em servir a Deus, como a promessa de que Ele, Deus, nos dará uma vida eterna após realmente a volta de Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador, que a única forma de chegar aos céus é Jesus, não existe outra forma. O próprio Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então isso é um fato de ser sábio, inteligente. Quando você aceita verdadeiramente a Jesus com sinceridade, você observa isto. Por quê? Porque você passa a ser uma pessoa com sabedoria, passa a manusear melhor as escrituras, ter entendimento, daí saber que você tem que obedecer totalmente os mandamentos e estatutos de Deus. Ele não aboliu nenhum, Jesus não aboliu nenhum mandamento. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais na sua segunda vinda, que está próximo, meu amigo. E lá, nas mansões celestiais, você estará no lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, aflições, perseguições. Você estará numa grande bodas do Cordeiro Jesus. E lá você poderá estar face a face com o nosso Mestre. Você também poderá ver teus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.